Amados, boa tarde. O vídeo de hoje vai ser algo que o Senhor colocou no meu coração um tempo atrás, muito interessante, e é um vídeo para aqueles que creem em Jesus e seguem Ele, e para aqueles que não creem, amém? Mas antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês comentarem, darem like, compartilhar esse vídeo, porque vocês sabem que as plataformas, quanto mais comenta, mais eles divulgam, né? Aparece aí para vocês, coloquem o sininho de notificações também, para eu também poder estar fazendo mais vídeos, né, e compartilhando o que o Deus tem colocado no meu coração, amém? Muitas vezes, amados, a nossa fé ela é provada aos extremos, certo? Nós temos coisas que acontecem na nossa vida que nós somos provados, não é? E nós chegamos a questionar muitas coisas em relação a Deus. Alguns que passaram por provas, alguns desistiram, outros seguiram firmes na rocha, glória a Deus por esses, e tem outros que continuam ainda se questionando, que estão passando por lutas e se questionam. Esse ano de 2020, ele tem sido um ano desafiador para muitas pessoas, apesar que tem sido um ano muito bom para mim, mas ao mesmo tempo houveram pessoas nesse ano que eu perdi, que eram muito queridas, né? E outras que estão passando por provas tremendas. Eu tive o caso no início do ano de um servo de Deus que eu seguia, um homem com uma sabedoria tremenda, teve um câncer na coluna e veio a falecer no início do ano. Um outro amigo da igreja também passou anos por uma prova, né, e veio a falecer também. Tem uma amiga minha que hoje passa por uma prova tremenda e são servos de Deus, né? São pessoas que creem no Senhor, que creem na palavra, que servem a Deus e têm passado por essas tribulações. E muitas vezes nós começamos a nos questionar, né? Por que certas coisas passam ainda mais com pessoas que creem em Deus? Eu lembro que eu assisti um documentário uma vez sobre a vida do evangelista Billy Graham, e ele teve um momento que ele começou a questionar se a Bíblia era realmente verdadeira ou não. Mas o interessante é que a nossa fé em Jesus, ela não é uma fé cega. Ela não é uma fé que, eu creio porque creio. Não, ela tem evidências, existem fatos, né? Como comigo aconteceu na minha vida, eu tive experiências que nem que eu quisesse negar a existência de Deus, a existência de Jesus, não teria como. Mas nem todas as pessoas passaram por essas experiências. E hoje nós vamos falar algo muito interessante que faz nos pensar realmente, Jesus é aquele que ele dizia que era, né? Jesus é realmente o Filho de Deus. Jesus fala na palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão a mim. Então, assim, realmente ele estava falando a verdade, né? Nós podemos ver no ministério de Jesus as maravilhas que Jesus fez. E eles tinham os apóstolos, né? Os 12 discípulos ali com ele, que foram testemunhas, outras milhares de testemunhas que viam as coisas que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, pessoas que ressuscitavam, pessoas curadas, libertas de demônios, e as pessoas ficavam maravilhadas. Inclusive os apóstolos estavam com Jesus, eles eram testemunhas de Jesus. A palavra de Deus também fala em Mateus 28:18 que Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, assim, Jesus tem autoridade sobre o céu e sobre a terra. Será que ele estava mentindo? Será que Jesus era uma pessoa que falava as coisas e realmente era da boca para fora? Será que Jesus é quem ele dizia que era? Né? Ele fala na palavra: quem vê ele via o Pai. Né? Ele veio para revelar o Pai. Então, assim, será que isso aí é tudo verdade? Então nós vamos ver em Mateus 16:21, Marcos 8:31 e Lucas 9:22 fala que Jesus, antes de ele ser entregue, ele avisou os apóstolos, certo? Ele falou para os apóstolos: olha, eu vou ser entregue, eu vou ser morto,
mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia, eu vou voltar ao terceiro dia, certo? Então Jesus, ele disse isso. Agora pense em uma coisa, Pedro, antes de Jesus morrer, Jesus disse que Pedro ia negar Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Nós já sabemos da história. Pedro disse que não, que ele jamais faria isso, e realmente aconteceu. Então imaginem comigo. Imaginem se você tivesse caminhado com Jesus durante 3 anos, que foi o que os apóstolos fizeram, né? Caminharam com Jesus durante 3 anos no ministério dele. Viram aquelas maravilhas todas. E aí Jesus diz para você assim, olha, eu vou ser entregue, vou morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar e eu vou voltar, certo? Imaginem vocês, se Jesus venha a morrer, como aconteceu, e ele não voltasse como ele disse, como você se sentiria? O que você diria? Uau, Jesus, aquela pessoa é mentirosa, porque ela falou que ia voltar e não voltou, certo? Só que Jesus voltou e nós temos provas disso através... Pensa assim, Pedro, ele já tinha negado a Jesus. O pior que ele podia fazer, ele já tinha feito. Ele já tinha negado a Jesus. Só que depois, gente, Pedro voltou, porque Jesus voltou para eles, né? No terceiro dia, se apresentou para eles. E todos os apóstolos, inclusive Pedro, tiveram mortes horríveis. Então assim, pensa assim, se alguém vem e te diz, olha, eu vou morrer e no terceiro dia eu vou voltar, certo? E essa pessoa nunca volta. Daí você sabe que a pessoa falou daquilo da boca para fora. Não era uma pessoa verdadeira, certo? Mas Jesus, ele avisou e ele voltou. E como que eu sei que ele voltou? Ora, se eu dou a minha vida, como Pedro ele ia ser crucificado, ele disse que ele não era digno de ser crucificado como o Senhor dele. Ele queria ser crucificado de cabeça para baixo. Ora, se Jesus não tivesse dito a verdade, Pedro jamais ia morrer morte de cruz por uma pessoa que não seria verdadeira, certo? Tem outros apóstolos, o Thomas, ele disse, eu só creio se eu vejo. Olha só que interessante, Thomas disse que ele só cria se ele visse. E Thomas também teve morte horrível. Então, assim, o que eu quero dizer, assim, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus passou com os apóstolos foram testemunhas de Jesus, certo? E Jesus disse que ele ia morrer e ele ia voltar. Agora, se fosse mentira, por que os apóstolos teriam morte e pregavam Jesus, né? Pregavam as boas novas de Jesus, aquilo que Jesus ensinou depois de morto. Isso aí teria parado por aí. Por quê? Porque seria, né, se Jesus não tivesse voltado, seria uma mentira, certo? Então, para que eu vou continuar uma história se já me provou que não é verdadeira? Mas Jesus voltou ao terceiro dia e prova é que Pedro se arrependeu. Pedro já tinha negado, Pedro se arrependeu, começou a pregar as boas novas, a igreja começou a crescer, pessoas foram curadas e o evangelho começou a se espalhar como hoje se espalha pelo mundo. E ainda mais, eles tiveram mortes horríveis porque eles pregavam algo que as pessoas tentavam parar. As pessoas tentavam pará-los e eles não deixaram que isso acontecesse. Tem um arqueólogo cristão que eu gosto muito, que eu sigo, que se chama Rodrigo Silva. Ele até tem um canal no YouTube bem interessante. E ele estava falando dos 12 apóstolos, como a morte, como eles morreram, né? Para nós termos uma ideia daquilo que nós estamos falando sobre isso. Matias, ele foi martirizado na Etiópia. Né? Matias, aquele que entrou no lugar de Judas, os Iscariotes. Simão Zelote foi crucificado
Judas Tadeu foi martirizado. Tiago, o mais novo, foi crucificado. Mateus foi mártir. Tomé, antes eu falei Thomas, né? Porque eu tenho o inglês, espanhol, tudo misturado. Mas é Tomé, né? Que eu falo que ele dizia que crer para ver, né? Tomé, não Thomas. Tomé foi martirizado. Veja bem, Tomé, ele disse que ele só ia crer se ele visse. E ele foi martirizado. Bartolomeu foi golpeado até a morte. Filipe foi martirizado. André foi crucificado. Tiago, o mais velho, foi decapitado por Herodes. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? A nossa vida, a palavra de Deus fala que a chuva ela vem para os justos e para os injustos, né? E que o sol ele sai para os bons e para os maus. A palavra de Deus fala também que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito de Deus. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus, mas eu creio que um dia, quando nós chegarmos lá e nós estivermos com Deus, nós vamos entender as coisas. Eu creio que por mais que as lutas venham, Deus sempre tem o melhor para nós, Deus tem o controle das nossas vidas. Eu sei que muitas vezes é difícil quando nós passamos por tribulações, por problemas, mas nós precisamos crer. Lembremos sempre Pedro, né? Deus, eu sei que muitas vezes nós não entendemos certas coisas, mas não devemos abandonar nossa fé em Deus e crer, não é? Ele tem o controle de tudo. Um dia nós vamos entender por que as coisas passaram. Hoje eu posso entender muitas coisas que Deus não deu para mim em certas ocasiões e eu queria tanto, mas Deus disse que não. Mas hoje eu sei, eu entendo que Ele só estava querendo o meu bem. Amém? Então eu espero que essa palavra tenha tocado no teu coração. Compartilhe com as pessoas. Eu sei que muitas pessoas hoje, a situação que estamos passando no mundo, muitas pessoas perdendo a fé, perdendo a esperança, mas sempre há esperança. Amém? E lembre-se sempre, essa vida ela é passageira e um dia aqueles que estão com Jesus, aqueles que creem, aqueles que seguem, eles vão desfrutar das alegrias do Senhor. Lá não terá mais lágrima, lá não terá mais choro, amém? E será alegria. Em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra e compartilhar com outras pessoas, amém?